Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Encontro alegre de estar com os irmãos mais uma vez. Que aprove ao Senhor estarmos aqui com saúde, com vida. Assim como foi dito aqui no início do culto, não é um peso para nós estarmos aqui, mas sim um privilégio estar na casa de Deus. E quando Viviane ela fez menção a respeito disso, me trouxe à memória pessoas que estão privadas de estar numa igreja. Não estou falando apenas de pessoas perseguidas, eu falo de pessoas que estão numa cama, como meu pai há 5 anos. Eu falo de pessoas que estão atrás das grades durante muitos anos. Eu falo de pessoas que estão internadas no hospital do câncer. Infelizmente, essas pessoas não têm o privilégio de estar na casa de Deus adorando, mas nós sabemos que existe o culto particular que essas pessoas elas podem fazer em seu coração para Deus, e certamente Deus ele recebe da mesma forma, amém? Então é um privilégio para nós estarmos aqui na casa de oração nessa noite, e eu convido os irmãos para estar abrindo comigo no livro, na epístola de Tiago, no capítulo de número 1, carta de Tiago, capítulo de número 1. Confesso aos irmãos que o Senhor ele já tem colocado essa palavra no meu coração já há um tempo, e que o Espírito Santo ele possa falar melhor aos nossos corações nessa noite, porque nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Por mais que nos preparemos, por mais que nos estudemos, por mais que façamos a nossa parte, sem o Espírito Santo, não somos capazes de transmitir aquilo que Deus quer à sua igreja. Tiago capítulo 1, vamos estar lendo do verso 2 ao 4, e depois do verso 13, na verdade do verso 12 ao verso 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Agora vamos pular para o verso 12 ao verso 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seduzido, em outras traduções, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Somente até aqui, pode tomar seus assentos. Meus irmãos, estamos diante de um texto que foi escrito há muitos anos atrás, provavelmente, aproximadamente no ano 50 ou 49 a.C., e esse livro, essa epístola, em específico, foi escrita por Tiago. Não Tiago, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Não Tiago, filho de Alfeu, que também era apóstolo, mas Tiago, irmão de Judas. Judas até cita ele, na carta de Judas, ele fala Judas, irmão de Tiago. Então é esse Tiago que também era, muitos teólogos dizem que é irmão do Senhor, o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, que antes nos evangelhos ainda não era convertido ao cristianismo, mas depois da descida do Espírito Santo, ele já estava ali no cenáculo, juntamente com os cristãos, para
receber o Espírito Santo. Esse Tiago também ele foi um grande líder da igreja de Jerusalém. Nós podemos ver isso em Atos, o próprio apóstolo Paulo fazendo menção de Tiago em suas cartas também, que viu apenas ali Tiago. E o contexto geral dessa carta, ele está tratando a respeito daquilo que estava acontecendo na igreja. A igreja estava sob grande pressão, a igreja estava sob ferrenha perseguição. Então, foi necessário a ele, mesmo diante de igrejas que poderiam ajudar esses cristãos, escrever uma carta de ânimo para aqueles que estavam desanimados, para aqueles que estavam sentindo o calor da pressão, o calor das perseguições, o calor das provações, das tentações que estavam vindo sobre eles, para que pudesse, de certa forma, instruí-los a perseverar na fé, a continuar caminhando, a não largar a mão do bastão, a não deixar a mão do arado. Ou seja, ele dá uma palavra de ânimo para esses irmãos e, ao mesmo tempo, ele traz exortações para aqueles que estavam em rebeldia, para aqueles que achavam que o Evangelho é apenas teórico e não prático, ou seja, é um tratado prático, é uma carta prática. E é por isso também que muitos teólogos falam que a epístola ou carta a Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque traz muitos ensinos claros e específicos para a prática cristã. Ele fala, inclusive, a respeito de fé e obras, porque é impossível que uma pessoa ela demonstre a transformação de Deus sem que também demonstre as obras. Ou seja, a fé sem obras ela é morta. E o Tiago, ele traz, especificamente nesses textos no qual nós lemos, a respeito de provações e tentações. Temos que saber discernir o que é provação e tentação, porque traz a mesma conotação, da mesma etimologia da palavra grega, que quer dizer peirasmós, ou seja, peirasmós aparece aproximadamente 21 vezes no Novo Testamento, trazendo conotações diferentes. Algumas vezes é para provações, outras vezes é para tentações. Só que nesses textos primeiros que nós lemos, o 2, o 3 e o 4, ele está falando especificamente de provações. Ele fala, ele destaca a respeito de provações. No verso 2 ele diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Ou seja, ele traz aqui um paradoxo, algo que parece contraditório na nossa visão. Como que nós vamos ter alegria em passar por perseguições? Como que nós vamos ter alegria em passar por muitas tentações, peirasmós, ou seja, provações? Ele está falando especificamente aqui de provações. Existem traduções que falam provações. Então, como os cristãos poderiam estar alegres passando por provações? E eu trago o primeiro ponto: todo cristão genuíno terá sua fé provada, porque nós vivemos em uma era, em uma época onde poucos cristãos ensinam que os cristãos eles vão passar por provações, que os cristãos eles vão enfrentar muitas tribulações, que o Evangelho não é algo fácil, que Jesus não é fácil seguir a Jesus, que é algo realmente difícil, que vai envolver renúncia, vai envolver cruz, vai envolver morte, vai envolver muitos nãos para nós. Então, infelizmente, a igreja contemporânea, ela não tem ensinado de forma prática e bíblica que todo cristão genuíno passará por provações. A provação é algo presente, visível em nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos, Nós vemos que ele fala de forma positiva, dizendo que todo cristão vai passar por isso. Ou seja, não é como, é quando você vai passar por provações. Porque a provação, você pode estar vivendo um momento em paz agora, glória a Deus por isso.
mas chegará um momento em que você passará por alguma provação. E a diferença entre provação e tentação, né, é que provação muitas das vezes vem da parte de Deus. Deus, ele nos prova, né, mas com que fim? Com o fim de sermos moldados, de moldar o nosso caráter, de sermos transformados e conformados à imagem de Cristo. E para isso nós somos provados, para que possamos ser gerado esse novo homem dentro de nós a cada dia. E tentação, né, é algo que vem da parte da nossa própria carne, da nossa própria natureza, ou da parte do maligno, que é Satanás, né? É diferente, porque a palavra tentação quer dizer indução ao mal, ou a sensualidade, que é o pecado. Então, é diferente. Então, por que muitos cristãos, eles sofrem ou ficam doentes em cima de uma cama, ou sofrem todos os tipos de açoites da vida? É para que nos lembremos, primeiramente, que a nossa pátria não está aqui na terra. A nossa pátria está no céu, porque é de lá que nós esperamos o nosso Salvador. E segundo, que nós somos forasteiros e peregrinos aqui na terra. Não há provação ou tentação que dure para sempre na vida do cristão, porque é momentâneo, é transitório, vai passar uma hora. Então isso faz parte da vida cristã e nós temos que estar cientes disso. Jesus disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que ele traz uma palavra de consolo para os discípulos, que seriam ali apóstolos, logo após, porque eles estavam passando por uma provação ferrenha. Jesus estava prestes a ser entregue a ser crucificado. Jesus estava prestes a passar pelo batismo, que é o cálice da ira de Deus. Jesus estava prestes a passar pelo momento mais crucial e mais decisivo da sua vida, e por isso ele fala: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. A paz verdadeira não é algo que o mundo pode produzir. O dinheiro não pode te dar paz verdadeira. Um bom emprego não pode te dar paz verdadeira. Um bom relacionamento não pode te dar paz verdadeira. E qualquer tipo de coisa que possa ser conquistável no mundo não pode te dar paz verdadeira. Porque a paz verdadeira vem de uma pessoa, e a paz vem de Cristo. Ele é a paz que se manifestou para nós. Ele trouxe essa paz para nós. E não é a paz corruptível, passageira, momentânea, mas uma paz eterna, que traz para nós valores eternos. Ele disse que passaríamos por aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, no momento, eles não entenderam essa palavra, mas depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles puderam compreender essa palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo foi capaz de injetar em seus corações o bom ânimo que Jesus falou. Porque sem o Espírito Santo é incapaz de que nós venhamos ter ânimo na caminhada. Sem o Espírito Santo a nos conduzir, a nos aprimorar, a nos consolar, a nos ensinar, é incapaz de termos o bom ânimo na caminhada. E por que muitas pessoas não têm bom ânimo para prosseguir, para caminhar em meio ao caos, em meio às provações? Eu não estou falando que nós não passaremos momentos de fraqueza, queremos desanimar, não. Mas muitas pessoas têm desistido porque não possuem o Espírito Santo, o Consolador. E aqueles que não possuem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo, a palavra diz. Paulo também diz em Atos, capítulo 14, verso 22, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Observe que o apóstolo Paulo aqui, ele não estava falando essa palavra de um vácuo, porque veio na mente dele, mas é aquilo que ele provou na pele. O apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu abaixo de Cristo.
Cristo ele foi o que mais sofreu porque ele não tinha pecado. Mas o apóstolo Paulo foi o que mais sofreu, ele foi apedrejado, ele foi chamado de tagarela, ele foi rejeitado, ele foi açoitado diversas vezes, ele sofreu naufrágio. O apóstolo Paulo sofreu e foi provado por Deus muitas vezes, e mesmo assim ele não desistiu, ele não desanimou, ele não olhou para trás, porque ele sabia aquilo que esperava ele. Ele tinha esperança da promessa da vida eterna. E é assim que nós devemos andar diante das nossas provações. Porque se nós ficarmos olhando apenas para as circunstâncias, para as adversidades, para os problemas que se levantam, para as aflições do nosso cotidiano, certamente fracassaremos, naufragaremos na fé. Isso é fato. E as nossas provações, elas são variadas. Observe no verso 2 ainda, que ele fala: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Ou seja, não é apenas um ato isolado, não é apenas um tipo específico de tentação que nós vamos sofrer. São várias as tentações que nós iremos sofrer. E a palavra várias vem do grego poikilos, que esta significa de diversas cores, ou multicolorido. O que isso significa? Significa que a nossa vida ela é feita de fases, e as nossas provações também são feitas de fases. Existem momentos que nós vamos enfrentar provações leves. Existem momentos que as nossas provações parece que vai estar num tom de rosa claro, de um azul bebê, algo fácil de enfrentarmos. Mas existem momentos também que se tornará algo obscuro, algo difícil, algo tenebroso, algo que parece que nem vamos suportar. Como o próprio apóstolo Paulo ele diz na carta de Corinto, que ele fala que eles passaram por algo tão ferrenho que estava colocado após a morte. Ou seja, eles acharam que ia morrer diante daquela tribulação, diante daquela perseguição ferrenha que eles estavam sofrendo. E com a nossa vida não é diferente. Vai existir momentos que nós vamos passar por vales e desertos. Aonde João Batista estava quando a palavra veio a ele? No deserto. João Batista ele estava no deserto quando a palavra veio a ele. E por que Deus ele não trouxe para os sacerdotes daquela época, que era Caifás e Anás, que eram 2 sumos sacerdotes? Porque o sacerdócio estava corrompido. O sacerdócio e aqueles que deveriam ser portadores da lei de Deus, eles estavam corrompidos. E Deus ele não tem pacto com aqueles que se corrompem com o mundo e com o pecado. O que eu quero dizer com isso é que mesmo diante das maiores provações, Deus vai estar contigo. Mesmo diante dos mais profundos e sombrios vales, Deus vai estar contigo. Porque a promessa que Ele nos deixou, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o findar das nossas vidas aqui na terra. É uma promessa que nós devemos nos apegar a ela. É esses tipos de promessa, e não promessas apenas que apenas nos beneficiam, como o materialismo, como a nossa vida financeira. É algo importante sim, mas eu estou falando que é diante dessas promessas que nós devemos nos apegar cada vez mais, porque são essas promessas que vão nos manter de pé, meus irmãos. São essas promessas que vão nos fazer continuar na caminhada. São essas promessas que vão nos impulsionar a andar por fé e não por vista. E as provações são temporárias, ou seja, nenhuma provação será eterna em nossas vidas. Tudo que tem um começo tem um fim. Ou seja, nenhum de nós passaremos por uma provação tão grande que passaremos toda a nossa vida passando por esse vale. Vai ter um momento em que isso cessará. O servo de Deus genuíno, ele é provado no fogo, meus irmãos. Ele é provado na aflição.
ele é provado nos sofrimentos. Meus irmãos, eu não sou de contar experiências próprias minhas. Os irmãos me conhecem e sabem. Porque, na minha visão, eu creio que a palavra deve ser pregada. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala, pregues a palavra. Mas, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Faz 5 anos que eu tenho passado por um vale. Os irmãos aqui que sabem, meu pai está acamado há 5 anos, desde 2020. E é algo difícil para se falar, porque é uma realidade. Mas, desde o início disso, Deus, Ele me fez discernir. Desde que meu pai ele foi internado, o Espírito Santo ele me fez discernir que isso serviria como provação, não apenas para mim, mas para o meu pai, para a minha mãe, para a família em geral. O que eu quero dizer com isso? Que toda aprovação existe um propósito específico. Deus não te coloca na prova do nada, para nada, mas Ele te coloca com um propósito, com um fim. Ele te coloca para que você venha, de certa forma, amadurecer na fé. O amadurecimento cristão faz parte da caminhada. E porque muitos não têm amadurecido na fé, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, entra semana e sai semana, entra dia e sai dia. Porque não querem aceitar as provações, não querem aceitar os processos, não querem aceitar as aflições, não querem aceitar as tribulações, querem uma vida fácil. Mas no cristianismo não existe isso. Se você quer servir a Deus com fidelidade, você vai ser provado, independentemente do seu querer ou não. Isso não é algo que nós podemos escolher, não é uma condição, é algo que vai acontecer na vida de todos. Nós vemos os santos do passado, eles sendo provados de diversas formas. Nós vemos os profetas sendo provados, nós vemos os apóstolos sendo provados, nós vemos os patriarcas sendo provados, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo sendo provado ferrenhamente, mesmo não tendo pecado. Jesus foi o que mais sofreu por nós. E para quê? Para que pudéssemos ter uma vida fácil? O apóstolo Paulo nos ensina que aqueles que querem andar piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, isso faz parte da caminhada cristã, mas com um fim, a nossa maturidade espiritual. A formação e a transformação do nosso caráter. Coisa que, infelizmente, muitos cristãos hoje não têm mais caráter. Porque vivem uma vida de qualquer maneira, leviana, e achando que Deus se agrada com isso. E não é bem assim, meus irmãos. E não é bem assim. Na própria carta de Tiago, capítulo de número 5, verso 10 e 11, olha o que ele diz. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vemos que o próprio Tiago fala a respeito dessas aflições, desses exemplos de aflição em nossa vida. O próprio Tiago, ele fala a respeito disso. Então nós vemos que os profetas, tanto menores quanto maiores, passaram por isso. A Bíblia diz que muitos foram torturados, cerrados ao meio. Lê lá o livro anterior, lê em Hebreus 11, lê a galeria dos heróis da fé. Historiadores chegam a dizer que Isaías ele foi cerrado ao meio, meus irmãos, pelo rei Manassés, um dos reis mais ímpios que tinha naquele tempo em Israel.
ele foi cerrado ao meio, como um porco ao meio, e ele não negou a sua fé. Então nós devemos tomar esses homens, esses profetas, esses homens de Deus como exemplo, e não achar isso uma coisa engraçada, porque não é. É algo sério que eu estou falando aqui. É algo sério que eu estou tratando aqui. Não é engraçado. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Eles foram bem-aventurados, felizes nos seus feitos. Porque a palavra bem-aventurado quer dizer felizes, completos, mais que completos, realizados em Deus. É isso que quer dizer a palavra bem-aventurado. Eles foram bem-aventurados no seu feito. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Observe Jó. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus o elogiou como um homem reto, íntegro, e que se desviava da aparência do mal. Era o homem mais rico da sua geração, mas ao mesmo tempo o homem mais piedoso da sua geração, ou seja, Jó andava com Deus. E por que Deus permitiu que Jó passasse por tais aflições, por tais tribulações, por tais sofrimentos, a ponto de perder toda a sua riqueza, a ponto de perder todo o seu gado, todo o seu ouro, todas as suas posses, num só dia? E por que Deus permitiu que ele fosse provado perdendo seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas? Por quê? Porque Deus, ele nos permite ser provado. Unicamente por isso. Porque quando não é da sua vontade, é da sua permissão. E nesse momento foi da sua permissão. Porque Satanás, ele viu a Jó, e insatisfeito ele foi acusar Jó, de que ele estava adorando a Deus de maneira equivocada. Claro, o Senhor lhe dá riqueza, lhe dá tudo. Como ele não o adoraria? O Senhor lhe dá saúde, como ele não adoraria? Mas Deus, ele fez Satanás se envergonhar. E foi desmoronada a tese de que Jó adorava a Deus apenas por aquilo que Deus dava a ele. Jó amava a Deus acima de todas as coisas, acima dos seus bens, das suas posses, acima dos seus gados, acima dos seus filhos, acima da sua esposa, acima da sua própria saúde, da sua própria vida. E por isso Deus permitiu Jó ser provado, porque Deus, ele não dá aquilo que nós não possamos suportar. Ele vai dar a você e a mim aquilo que nós podemos suportar. A carga que você pode carregar, a cruz que você pode carregar ao longo da sua caminhada cristã. É isso que ele vai te dar e vai me dar. E as provações nos ensinam e nos moldam. Verso 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e incompletos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, Deus faz com que a prova da nossa fé, ela venha nos ensinar e também nos moldar. Porque ela opera a paciência, em outros textos, perseverança. Sabemos que a paciência é um fruto do Espírito. A paciência é algo que ela é adquirida através de uma comunhão com Deus. Oração, palavra, jejum, consagração, mas nesse texto está dizendo que a partir também das provações que nós enfrentamos. Porque, meus irmãos, vivemos em uma era imediatista. E isso não funciona com Deus. O Evangelho não é imediatista. As provações que você vão enfrentar não são imediatistas diante de Deus. Pode ser que ela dure uma semana, sua provação.
mas pode ser que dure 10 anos, 20 anos. Existiam homens que foram provados na Bíblia durante muitos anos. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente por Rebeca. Quantos anos Isaac orou? 20 anos. 20 anos porque a sua esposa não poderia conceber uma criança. E como seria cumprida a promessa? De que Deus faria da sua geração uma grande nação. Como cumpriria? Através da provação. Porque Deus ele faz a promessa, mas ele não mostra o percurso, o que nós vamos passar durante esse percurso. Ele não nos mostra como nós vamos passar o tempo da nossa vida a todo momento. Pode ser que em algumas áreas ele mostre, mas em outras não. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Ou seja, aqui está falando a respeito da formação de um caráter cristão. A formação de um caráter que vem da parte de Deus. Algo que não tem nada a ver aí com o mundo, com os ímpios, a forma que eles vivem, andando na porta larga, andando de acordo com os seus desejos promíscuos e imorais, andando de acordo com a sensualidade dos seus corações. Mas ele está falando a respeito de uma transformação interior através da provação. Ou seja, o Senhor ele fala que nós vamos passar por esses tipos de provações, mas para um bem maior, para que Cristo venha a ser formado em nós, para que Cristo venha a ser gerado em nosso coração, e nós venhamos andar como sal da terra verdadeiramente e luz do mundo, porque é para isso que fomos chamados. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o sal, se ele não salgar, a Bíblia diz que ele se torna insípido, sem sabor. Isso significa uma vida que não glorifica a Deus, uma vida à parte da obediência ao Evangelho, à palavra de Deus, uma vida que não traz consigo fruto do Espírito, frutos em sua espiritualidade, fruto em uma vida madura na fé, porque a Bíblia ensina que o justo viverá pela fé, não pela vista, mas pela fé. E vamos falar a respeito agora das tentações, meus irmãos. Como eu já disse, a palavra tentação significa indução para o mal, por sugestões do diabo ou da sensualidade. Ou seja, a tentação ela vem por esses dois tentáculos. Ou ela vem de Satanás, que é o acusador da nossa alma, é o adversário, é o tentador, é aquele que nos tenta, ou ela vem do nosso próprio coração. A Bíblia nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios 3:23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. A Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Jesus ele confirma dizendo que é do coração do homem que procede assassinato, roubo, imoralidade sexual e todos os tipos de pecado. Ou seja, a tentação é algo que vem também internamente, algo que nasce no coração do homem. Por que o mundo se encontra num caos? Por que o mundo se encontra mergulhado na escuridão e na podridão de seus pecados? Porque o mundo está marchando cada vez mais rápido para o inferno. É por causa do pecado. A Bíblia diz que foi o pecado que conduziu o homem ao erro, à morte.
ao afastamento, à separação de Deus. A palavra pecado quer dizer errar o alvo ou perda da marca. O ser humano, ele errou o alvo, ele se afastou de Deus. Ele transgrediu a sua lei perfeita. Ele não deu a devida ênfase àquilo que Deus falou com ele no Éden. No verso 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Meus irmãos, Deus, Ele é santo. Se há um atributo de Deus que há nas Escrituras Sagradas, que se elevam acima dos outros, é a santidade de Deus. Nós não vemos em algum livro as pessoas falando, Deus é onisciente, 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 onipotente, onipotente, onipotente. Grande, grande, grande. Mas nós vemos em Isaías 6 e Apocalipse dizendo que Ele é santo, 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 ou seja, 3 vezes santo, fazendo menção à santidade de Deus e à trindade de Deus. Deus, Ele é santo, Ele é separado. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Então, Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal. Quando nós passarmos por tentações em nossa vida, que mais uma vez eu digo, vem de Satanás ou da nossa carne, não devemos de forma alguma dizer que essa tentação vem da parte de Deus. Porque Deus, Ele não tenta ninguém, meus irmãos. Deus, Ele prova, é diferente. E a provação tem um propósito, não é do vácuo. Mas a tentação, ou ela vem de Satanás, ou como diz o texto, que são as nossas concupiscências que nos tentam. E Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Satanás, ele é o responsável por conduzir o homem ao erro e à transgressão. Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 7, nós vemos a respeito da queda de Adão e Eva. É a primeira menção ali da queda do homem e da mulher. Diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e a árvore agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então nós vemos aqui a primeira menção a respeito do relato da queda do homem, que foi por conta de uma tentação. Porque eles não venceram a tentação, eles não suportaram o momento, o calor da tentação, mas se entregaram à tentação. A saber que no capítulo 2, versos 16 e 17, Deus tinha dado uma ordem específica e clara a Adão. Das árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comereis. Ou seja, no dia em que comesse, certamente morreriam, não talvez. E o que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus, deliberadamente. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto de maneira superficial, parece aqui que Adão e Eva são vítimas da serpente. É o que parece. Eles caíram, coitado. Mas eles não tinham pecado. Eles estavam em um estado de perfeição, entre aspas, porque perfeito é só Deus.
Eles estavam em um estado de santificação, eles não tinham pecado, eles não tinham conhecimento do mal. Ou seja, eles tinham completa noção daquilo que eles estavam fazendo, da decisão que eles iriam tomar. E observe que Satanás, ele foi no lado mais fraco do homem, que é a mulher. Porque a ordem não tinha sido dada direta à mulher, mas sim ao homem. Talvez se ele tentasse com Adão, Adão de repente não cairia, talvez, eu não sei, o texto não diz isso. Mas ele foi na mulher para tentá-la, talvez porque a mulher tem um lado mais frágil. E nós vemos a sutileza de Satanás em trazer essa tentação. Em apenas 2 argumentos, Satanás, ele conduziu Eva à tentação. Qual é o ensinamento com isso? Não dialogue com o tentador. Não tente dialogar com o tentador. Não tente flertar com o pecado, com o diabo, porque certamente sua queda será grande. Não devemos fazer isso, porque o diabo, ele traz consigo o engano, a mentira, ele é enganador, ele é o adversário. O propósito dele é conduzir o homem ao erro, à transgressão. O propósito dele é afastar a mim e a você de Cristo, do Evangelho, dizendo que não vale a pena, dizendo que é só um pecadinho, não tem nada a ver, dizendo que ninguém está olhando. Você pode fazer isso, você pode se vestir assim, com uma roupa curta, mostrando seus seios, não tem problema. Você pode colocar um shortinho curto, não tem problema não, todo mundo faz, né? Então Satanás, ele vem com essas artimanhas. Você pode mostrar o seu corpo, a sensualidade, as curvas do seu corpo, não tem nada a ver. Você pode andar para os homens sem camisa, na rua, não tem problema. Você é cristão, mas a carne é fraca, né? Então o diabo, ele é astuto. A Bíblia diz que ele usa astutas ciladas. A palavra astúcia quer dizer estratagemas. Ou seja, ele usa estratégias para derrubar o crente. Satanás, meus irmãos, ele não está preocupado com o mundo. O mundo está de ponta cabeça. O mundo já está em suas garras. O mundo está caminhando ferrenhamente para o inferno. O mundo já está debaixo de condenação porque não crê em Cristo. Mas ele quer derrubar o Filho de Deus, os filhos de Deus. Aqueles que professam a fé, eles querem envergonhar o nome de Cristo. É isso que Satanás quer, ele quer trazer separação, escândalo, divisão, contenda e todo tipo de obra que não são frutos, que são obras que a carne produz, que só servem para trazer escândalo. E nós, infelizmente, vivemos a era do escândalo, meus irmãos. A era no qual as pessoas estão trocando Jesus por um momento de prazer. A era que é pior do que Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Essa geração está trocando Jesus por um copo de cerveja, por um trago no cigarro, por uma noite em fornicação, em prostituição. Essa é a verdade. Difícil de engolir? Mas é verdade. É dura? Mas é a verdade que está acontecendo, infelizmente, em nosso meio. Porque Satanás, ele é ardiloso. Ele fez para a mulher, para parecer aos olhos dela que aquilo era bom, que era algo desejável, que era algo que parecia ser, nossa, por que Deus está me escondendo isso? Ele falou que eles seriam como Deus, sabendo bem o mal. Nós vemos os homens até hoje querendo ser como Deus. Nós vemos a tecnologia avançando e os homens querendo ser como Deus. E ele cegou ela, porque no verso 6 diz que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha só como é que foi transformado o desejo no seu coração, algo interno. Ele colocou essa semente no coração dela, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Muitos teólogos dizem que aqui que está aquilo que diz 1 João 2, verso 15, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que isso não provém do Pai, mas do mundo. Aqui nasceu essas concupiscências, que é o desejo desenfreado de transgredir, de pecar,
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, o pecado, ele nos leva também a querer construir coisas para disfarçar. Você vê que logo eles construíram para si aventais, para tapar a sua nudez. Mas esses aventais não durariam por muito tempo. E isso não adiantaria diante dos olhos do Todo-Poderoso. Foi necessário Deus prover um sacrifício pela primeira vez, matar um animal pela primeira vez, para que pudesse ser expiado o pecado de Adão e Eva. E nós vemos também que Tiago, ele não vê o pecado apenas como um ato isolado, meus irmãos, mas um processo. Olha o que ele fala no verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, é um processo, não é algo da noite para o dia, não é apenas um momento, não é apenas uma tentação que você vai passar, é um processo. Mas nós só cairemos nessa tentação se nós não vigiarmos. Há quantas menções no Novo Testamento a respeito da vigilância? Muitas. Nós vemos uma menção ali no próprio Getsemane, Jesus falando para os apóstolos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema é quando nós oramos e não vigiamos, não adianta. Na verdade, a vigilância, ela nasce de uma vida de oração. É impossível que uma pessoa venha andar vigilante na caminhada cristã sem que ela tenha uma vida de oração, é impossível. Se eu ou se você não tivermos uma vida de oração, ou não nos esforçarmos pelo menos para isso, se não viermos nas consagrações, nas terças-feiras, no sábado, se não nos consagrarmos no nosso secreto do quarto, se não gastarmos tempo nesse ofício, certamente cairemos em tentação. Porque não conseguiremos vigiar por muito tempo, não conseguiremos fugir da aparência do mal, fugir do pecado. A Bíblia diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. As obras do mundo que o pecado produz devem ser condenado diante dos olhos de um cristão genuíno. Eu não estou falando de você ser um santarrão e tudo querer controlar, não é isso. É que nós devemos ter repúdio por aquilo que levou o nosso Senhor e Salvador à morte de cruz. E o que foi? Foi o pecado. Foi o pecado que levou a Cristo para a cruz. Foi o meu e o seu pecado que levou ele para a cruz. E nós não temos o direito de flertar com o nosso inimigo. Não temos o direito de flertar com o pecado. O Senhor não nos dá esse direito. E observe que o primeiro passo para a tentação é a respeito da cobiça. Cada um é tentado quando atraído. Ou seja, aquilo que nos leva primariamente à tentação é aquilo que nossos olhos veem. Foi acabado de falar, Eva. E vendo que aquela fruta era boa para se comer e agradável para os olhos. Ou seja, tudo começa pelos nossos olhos. Sansão, ele caiu e foi morto de forma tão rápida, não cumprindo o propósito, não sendo juiz de Israel como deveria ser, por causa dos seus olhos, porque estavam cheios de cobiça. Sansão, ele foi guiado pelos seus olhos e no fim da sua vida ele acabou cego. E quando nós somos guiados pela cobiça, nós também uma hora acabaremos cego. Porque a cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Por exemplo, comer é normal, mas a gula é pecado. Dormir é normal, mas a preguiça é pecado. E sexo no casamento é normal, e fora do casamento é pecado. Então, existem desejos que são naturais, são bons, mas que, se usados de maneira indevida, são completamente pecaminosos aos olhos de Deus.
2, o engano. Observe que Tiago também ele usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação, que está aqui, ó, atraído e engodado, ou seduzido, duas palavras. Ele traz a figura do caçador, que usa uma armadilha, atrai, e a figura do pescador, que usa um anzol com isca, seduz. Ou seja, o diabo, ele não é bobo. Ele não vai te tentar em um vácuo, do nada. Nossa, fui tentado aqui do nada. Não, ele vai naquilo que você é atraído. Porque a Bíblia diz que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O diabo, sendo oportunista e sabendo disso, ele vai te tentar no seu desejo. Ele vai te tentar naquilo que você sente prazer, naquilo que você observa, naquilo que seu coração está inclinado. E nisso vão sendo formados em nossos corações ídolos. Ídolos. Porque tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Deus pode se tornar um ídolo, sabia, meus irmãos? Não é necessário ter uma estátua de Nossa Senhora na nossa casa. Não é necessário ter uma estátua de Nossa Senhora de Aparecida na nossa casa. Não é necessário ter algum santo na nossa casa, de forma esculpida e visível. Mas qualquer tipo de desejo, prazer, obras, pode se tornar um ídolo para nós. Pode se tornar um ídolo para nós. A rede social pode se tornar um ídolo. A televisão pode se tornar um ídolo. E eu estou falando isso, meus irmãos, quando nós não sabemos usar essas coisas. Porque é uma bênção para aqueles que sabem usar uma rede social, para promover coisas boas, para postar foto com a família, né? Ou às vezes assistir um filme com a família. Não sou contra essas coisas não. Mas quando você se entrega a essas coisas, pode se tornar um ídolo. Pode se tornar qualquer coisa, pode se tornar um ídolo na sua vida. E tudo começa através dos nossos desejos pecaminosos. Tudo começa através da tentação que nos atrai, que nos seduz, que nos engoda. Tudo começa pelo nosso próprio coração, que já é mau por natureza, que produz essas coisas que nos afastam de Deus. E nós temos também como exemplo o rei Davi. Nós vemos o rei Davi passando por um período muito difícil da sua vida, porque ele não vigiou. Imagina se Davi soubesse o que aconteceria em sua vida depois que acontecesse aquele pecado com Batseba. Certamente ele não faria isso. Ele não andaria ociosamente lá em cima do terraço do palácio. Ele não andaria de forma ociosa ali, olhando para onde não deveria olhar. Ele sabia que aquela mulher era casada, ele tomou aquela mulher, teve relações com ela e tudo desandou em sua vida. A Bíblia diz que Deus ele não apartou mais a espada da casa de Davi. Nós vemos tendo um homicídio. Aminon Absalão matando Aminon. Nós vemos Aminon estrupando Tamar. Nós vemos Absalão se levantando contra o reino de Davi e usurpando-o. Nós vemos o reino sendo dividido em Salomão, porque a espada não se apartou da casa de Davi. Nós não devemos brincar com as tentações, meus irmãos. Não devemos dar legalidade para que o nosso pecado nos atraia, nos seduza, para que Satanás ele nos tire da posição em que o Senhor nos colocou. E com isso, no verso 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, um bebê maldito chamado pecado nasce. Nós vemos que é um processo, ele compara com uma gestação de uma mulher. Havendo o pecado consumido, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Ele
faz menção como se fosse uma gestação, um processo que vai passando dentro daquele cristão, no coração daquele cristão, fermentando, até que esse cristão não venha ter controle sobre esse pecado mais. Até que esse cristão não tenha mais controle sobre o seu domínio, sobre o seu arbítrio, sobre a sua caminhada. E a palavra morte quer dizer separação, meus irmãos. Ou seja, a Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia também nos diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, a recompensa, a paga. Existe uma recompensa para o pecado que nós praticarmos deliberadamente. Eu não estou falando que nós não vamos pecar. Estou falando daqueles que se entregam ao pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. O cristão não pode mais andar em pecado. Dizer que é cristão e viver uma vida de pecado, mergulhado nas trevas, ele pode ser tudo, menos filho de Deus. Porque é impossível andar em pecado e ter comunhão com Deus. Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. Mas, como o Senhor ele é misericordioso e piedoso, Ele sempre nos dá um escape. A Bíblia nos ensina, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13, aquele que cuida está de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, Deus, Ele é tão bondoso conosco, a sua graça, a sua multiforme graça sobre a nossa vida, Ele é tão misericordioso e compassivo com os teus servos, que Ele não nos entregará às paixões, às tentações, aos nossos próprios maus desejos que fazem guerra dentro de nós todos os dias. Porque existe uma luta dentro de cada um de nós, no qual a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não façamos aquilo que queremos. E Jesus ele foi a prova viva disso, diante das tentações em Mateus 4, Lucas 4, ele enfrentando as tentações ali no deserto, onde ficou aproximadamente 40 dias e 40 noites, sem comer nada. Ele passa por aquela provação, Satanás o tenta no deserto, ele mostra para o primeiro homem, o primeiro casal da humanidade, como deveria ser feito. Observe que o ministério de Jesus já começa de forma proposital, fazendo uma comparação com a queda do homem, de forma proposital, porque Jesus ele veio para trazer a transformação do homem, a libertação. Ele veio para andar em obediência, obedecer toda a lei de Deus. Ele veio para morrer em nosso lugar, mas ele também veio para ser provado. Jesus ele foi provado. Jesus ele foi tentado em tudo. Porque em Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus ele é o grande e único sumo sacerdote, aquele que media entre Deus e o homem, aquele que venceu a carne, a morte, o mundo, o inferno, aquele que nos deu o exemplo de como nós devemos andar, em obediência, fugindo da aparência do mal, mesmo em meio às tentações, fugindo delas. E Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele se compadece das nossas limitações, Ele se compadece daquilo que nós enfrentarmos na caminhada. Em Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou seja, até as suas tentações, até as suas provações,
Até as tribulações que você e eu estamos enfrentando, está produzindo para nós um fruto eterno, algo que vem da parte de Deus. Então, perseverem, meus irmãos, na fé, perseverem em meio às tribulações, perseverem em meio aos dias maus, perseverem em meio às tentações, mas não desista, porque Deus certamente é conosco, amém? Louvado seja Deus. Gostaria de estar fazendo uma oração nessa noite. Aqueles que podem estar se colocando sobre os seus pés, para estarmos orando.